Senhor presidente, demais vereadores, eu me inscrevi na comunicação de líder para também tratar desse tema importantíssimo que o Éder trouxe à tribuna. Não pude fazer o à parte, porque nas pequenas comunicações não há à parte, mas eu queria antes fazer um apelo à mesa também, que nós criássemos uma comissão, presidente, para reestruturarmos algumas questões do regimento interno. Nós, em algumas oportunidades aqui, temos tido dificuldade até de debater melhor os temas, porque a previsão do nosso regimento interno é que depois de falar uma vez, o vereador não pode usar de novo a palavra na hora das discussões, para discutir os projetos. Eu acho isso um prejuízo para o debate, né? Frequentemente o vereador traz um projeto, um outro vereador se inscreve para falar, depois um outro vereador fala, e aquele que falou agora tem uma outra posição, ou compreendeu melhor agora a questão, gostaria de dar uma outra opinião. Eu acho que nós deveríamos reestruturar, criar uma comissão interna, presidente, para nós fazermos aí uma reestruturação de alguns elementos do nosso regimento interno para facilitar o debate. Eu acho que há o prejuízo do debate dos projetos nessa casa, quando o vereador só pode falar uma vez. Ele se inscreve uma vez para falar, depois não pode falar mais. Eu acho muito ruim, eu acho que nós deveríamos ter um teto de tempo, quem sabe, prever, olha, durante 1 hora no máximo vai poder ser debatido esse projeto. Aí tudo bem, mas deixar mais livre para os vereadores poderem debater os temas. Nós precisamos de mais debate, não de menos debate. De mais à parte, não de menos à parte. Nós precisamos que haja confronto de ideias aqui dentro. E isso que está sendo dificultado, acho, para o nosso regimento interno. Nós temos que facilitar. Mas a respeito do tema trazido pelo vereador Éder, importantíssimo, da violência que preocupa todos nós acordamos lendo os jornais e assistindo e lendo notícias e ouvindo na televisão notícias cada vez mais tenebrosas a respeito da violência, né? O aumento, o incremento da violência. Bom, nós podemos pensar em várias situações que levam a isso, né? Nós temos 14 milhões de desempregados no país. Nós temos uma situação de expectativa negativa em relação à economia. Nós estamos vivendo uma crise em todos os sentidos. Nós temos aí a questão das drogas que proliferaram em todas as camadas sociais e que muitas vezes os delitos são cometidos para manter o vício. Muitas vezes aquele que era um viciado passa a ser um pequeno traficante para manter o seu próprio vício. Enfim, nós temos uma série de elementos aí. O contingente da Brigada Militar é o mesmo da década de 70. Quer dizer, a população aumentou e o contingente da Brigada ficou lá parado no tempo. Nós não temos policiamento ostensivo, nós não temos a presença do Estado, através da polícia, na rua. As pessoas passam na rua e não enxergam mais a brigada. A Guarda Municipal tenta suprir, num esforço que não é seu, como disse muito bem o vereador Fabrício, não deveria ser do município esse encargo, mas eu compreendo, daqui a pouco a situação é tão grave que o município tem que fazer, vamos dizer assim, um esforço monumental para tentar suprir aquilo que o Estado não está fazendo. Tudo isso nós temos acrescentado ao que o vereador Éder disse aqui. Além de tudo isso, na hora que se prende, já se poderia dizer assim, mas é surpreendente que a Brigada Militar, com contingente da década de 70, ainda consiga prender alguém, mas consegue. Só que quando consegue prender, e é mérito da Brigada Militar, leva para o judiciário, e o judiciário se depara com a seguinte circunstância, vereador Ornel. Presídio Regional de Pelotas, 400 vagas, tem 900 detentos presos lá. Tem cela para 4, que tem 14. A vereadora Cristina disse aqui outro dia que fez uma visita ao presídio e ficou apavorada também com as circunstâncias de cumprimento de pena das mulheres. Diz que é um horror. Então, uma situação que é o quadro da dor. Mas, então, nós temos um presídio regional já superlotado. Nós sabemos que o país afora, os presídios superlotados têm nos dado espetáculos de terror. Motins com degola, com esquartejamento, com coisas absurdas que nós não poderíamos imaginar em 2017 estarem acontecendo em qualquer lugar do mundo, muito menos no Brasil. Mas é a nossa realidade. O que nós podemos fazer se a Brigada Militar disse aqui, na audiência pública, que nós tivemos presentes aqui, vereador Éder, que o senhor promoveu, importante audiência pública sobre a violência
no transporte coletivo, apareceram dados aqui que nós temos que assimilá-los e partir daí para diante para ações concretas em cima desses dados. A Brigada Militar disse que prendeu no ano 2016 2.916 pessoas. 2.916 foram presas pela Brigada Militar. De novo, um aplauso ao trabalho da Brigada Militar. Mas aí chega no Judiciário, o Judiciário faz o quê? Se encontra o presídio regional, que era para 400, com 900 detentos. Ou seja, não tem onde colocar, sob o ponto de vista do juiz, o juiz da execução penal não tem o que fazer, ele não tem onde fazer cumprir a pena. O que nós temos que fazer? Fazer aquilo que o Darcy Ribeiro, na década de 80, disse que nós teríamos que fazer. Se nós, lá na década de 80, não insistíssemos em multiplicar escolas de turno integral. Darcy Ribeiro, que foi vice-governador do Brizola no Rio de Janeiro, foi senador pelo PDT no Rio, mas era um antropólogo, uma pessoa que conhecia a realidade brasileira como poucos. Ele dizia na década de 80 o seguinte: se nós não investirmos em escola de turno integral, logo ali adiante, nós vamos ter que construir mais presídios. Pois chegou o dia. Chegou o dia. Como nós não fizemos o investimento em educação de turno integral, não demos condições para a nossa população se proteger contra a ignorância, contra a violência, contra o abandono, não demos condições de fazer uma elevação cultural da nossa população, mantivemos as pessoas num nível da ignorância, da violência, agora só nos resta construir presídios para tentar atenuar isso que o vereador Éder disse aqui. As pessoas não podem pegar um ônibus com segurança porque a qualquer momento podem ser assaltadas. E a polícia prende e solta, prende e solta, prende e solta, porque não tem onde colocar. Infelizmente, a nossa realidade é essa. Nós chegamos ao ponto do mais baixo nível que nós poderíamos imaginar, no sentido de que a nossa sociedade não conseguiu fazer com que esses que são os delinquentes hoje tomassem outro caminho. Não conseguimos também ter uma outra visão a respeito, inclusive, da utilização das drogas, né? Eu me lembro sempre da luta que foi, aliás, o crescimento da máfia nos Estados Unidos na década de 20, se deu todo ele em cima do tráfico de álcool, bebida alcoólica. Os puritanos norte-americanos conseguiram proibir o uso da bebida alcoólica nos Estados Unidos. Isso é história, tem que olhar lá na história na década de 20. Al Capone, famoso mafioso norte-americano, fazia tráfico de álcool, de bebida alcoólica. Ele enriqueceu vendendo bebida alcoólica num país que proibia a venda de bebida alcoólica. A máfia se construiu assim. O que nós estamos vendo no nosso país é todo um contingente de crime organizado se construindo em cima do tráfico de maconha, da venda de drogas. O Uruguai está fazendo uma proposta, nós temos que acompanhar de perto aqui. O Uruguai está tentando um outro caminho. Tendo em vista que décadas de trabalho contra o uso da maconha, como droga recreativa, utilizada pelas pessoas em geral. Tendo em vista que isso não deu resultado, o que está propondo o Uruguai, aqui no país vizinho? Controle da utilização dessa droga, como faz o controle da utilização do álcool. Nós temos bebida alcoólica vendida no comércio, mas não para menores de 18 anos. Nós temos o álcool vendido legalmente, embora saibamos que o álcool é extremamente maléfico para a saúde. Nós temos problemas gravíssimos de alcoolismo no nosso país. Gravíssimos. A violência doméstica, em grande parte, ela é potencializada pelo uso do álcool. Então, o álcool é uma droga tenebrosa também. Talvez, sob o ponto de vista da violência, muito pior do que a maconha. Veja o que eu estou dizendo. O álcool
exacerba a violência. A maconha não. A maconha é um tranquilizante. O álcool é um excitante. Então, sob o ponto de vista da paz social e familiar, vou dizer para vocês, o álcool é bem pior sob esse aspecto do que a maconha. E por que o álcool é permitido no nosso país? Se pode fazer a venda do álcool e não se tem um controle sobre a maconha, por exemplo. Não é o ideal, óbvio que... Eu vou dizer para vocês, o ideal seria o quê? Ninguém usar droga nenhuma, não se ter álcool, não se ter maconha, mas a história da humanidade nos desmente. A história da humanidade, toda ela é permeada pelo uso de alguma droga. Isso é da humanidade. Isso é só olhar na nossa trajetória como ser humano. Antropologicamente, o ser humano sempre se valeu de algum tipo de droga. Só muda a droga de cada época da história. Bom, se isso é um fato determinado, nós temos que também nos enfrentar com isso. E nós temos que pensar o seguinte, bom, qual é o encaminhamento nós podemos dar para esse aumento da violência descabido? Para concluir. Eu quero dizer com isso o seguinte, bom, não vamos resolver todos os problemas do país na Câmara de Vereadores de Pelotas, mas nós temos que, por exemplo, pensar que os vereadores de Pelotas têm que tomar para si a tarefa de pensar o seguinte, bom, nós temos que resolver o problema do Presídio Regional de Pelotas. O Presídio Regional de Pelotas não comporta mais o tamanho da violência e o número de apenados que nós precisaríamos ter na região. Infelizmente, nós vamos ter que fazer agora um apelo para a ampliação do Presídio Regional de Pelotas, para que nós possamos ter tratamento digno para aqueles que são presos na nossa cidade. É muito triste ter que falar nisso, mas é a nossa realidade. Obrigado.